Uma boa noite a todos. Tá certo que é feriadão, mas tão fraco assim. Boa noite. Agora sim. A barbaridade, tá certo. Não sei, muitos vieram sem janta, né? Mas dá para dar uma. Então sejam todos bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. A nossa casa sempre recebe de portas abertas e os médios, a direção toda da casa, de braços abertos. Então, sintam-se à vontade e vamos iniciar então as nossas atividades. E vamos então elevar agora nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso grande e querido Mestre, para agradecer e louvar por mais um dia de vida, por mais uma semana que está findando. Agradecer, Senhor, por esta oportunidade de nos encontrarmos nesta casa de oração. Agradecer por estarmos em contato com os espíritos superiores, amigos celestiais, que vêm até nós trazer as suas energias, que nos reconforta, que nos restabelece e que nos dá ânimo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, que nos tem abençoado. Guia os nossos passos, fortalece-nos espiritualmente, hoje e sempre, e que assim seja. Então hoje o tema que nós temos para o nosso estudo é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Crescei é o título da leitura. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pedro, 2 Pedro 3:18. A situação de destaques preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras favoráveis do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para a maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transforma-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai possui suficiente poder e para execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se
na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Então, esta leitura é importante porque ela nos fala do crescimento, crescei. E o apóstolo Pedro, então, já disse, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é para crescer na graça, no conhecimento da doutrina do Cristo. Crescer espiritualmente. Esse é o convite que nos faz os espíritos superiores, para crescermos em espírito, não crescer materialmente, porque o homem inverte os papéis. Como nos fala a leitura, quer crescer materialmente, crescer no modo financeiro, crescer em cargos, né, que represente alguma coisa, que grandeza aqui na terra, né? E esquece do verdadeiro crescimento que é espiritual. Crescer moralmente, espiritualmente. E para isto é preciso, como nos fala o Evangelho, é preciso humildade, simplicidade. Jesus, o grande por excelência, foi o mais humilde dos que estavam cercando ele. Tanta humildade ele teve, né, que ele se deixou se levar à cruz para dar o exemplo, o testemunho, né, de que o seu poder, o seu crescimento, a sua grandeza era com o Pai Celestial. Se ele quisesse, ele poderia ter transformado em cinza, em pó, aquela cruz no mesmo momento. Mas não, ele deixou-se molar na cruz. Deixou, e ainda para mostrar a sua grandeza espiritual, ouvindo a zombaria daquela humanidade perversa e que estavam sedento do sangue divino, ele pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Então, demonstrou a sua grandeza. E quando os espíritos, quando os apóstolos deles, né, os discípulos, chegaram a ele, porque vinham de uma jornada, e eles então se degradando entre eles, perguntando, um queria ser o maior, outro queria ser maior, né, do que no grupo deles. E chegaram a Jesus e disseram, Senhor, quem julgas tu que é o maior no reino dos céus? No maior entre nós, eles achavam que um deles tinha que ser destacado entre o maior. Jesus olhou para eles e disse, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o que vos sirva, seja o menor aqui na terra. E para dar o grande exemplo, chamou umas crianças, colocou no meio deles e disse, na verdade eu vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não tornar pequeno como essa criança. Então ele quis dizer isto, né? Que a grandeza espiritual estava na humildade. E tomou como símbolo para essa humildade a criança. Porque a criança, não tendo ainda desenvolvido as suas tendências, né, tanto para o bem como para o mal, ele nos
mostra, né, nos dá a aparência da inocência e da candura, né? Então, por isso que Jesus tomou a criança como um símbolo para mostrar, né, a humildade, a pequenez, né, e que a pessoa tem que se tornar pequeno na humildade para que se torne grande na espiritualidade. Então e o apóstolo Pedro, então, ele também entendeu bem a mensagem do mestre, que a princípio ele tinha muitas dúvidas, né? Ele questionava muito o mestre, mas depois ele entendeu. E depois que Jesus partiu, né, ele criou uma casa à beira do caminho, aonde que ele cuidava de todo tipo de criaturas necessitados. Era velhos abandonados, era criança órfã, era doente, era leprosos, era de tudo. Ele atendia. E essa casa era à beira de uma estrada. Então ficou conhecida como a Casa do Caminho, né? Era a Casa do Caminho. Todos, então, né, muitos e muitos se curavam lá, recebiam as boas energias, recebiam o tratamento e saíam. Depois, quando encontravam outros, né, necessitados, eles diziam: vão lá na Casa do Caminho, lá vocês vão receber ajuda. A Casa do Caminho era a casa aonde que o apóstolo Pedro, com mais outros ajudantes dele, outros discípulos de Jesus, ele trabalhava, ajudava os necessitados. Então, por isso que ele falou: crescei, né, mas em Cristo Jesus. Crescei no valor espiritual. Não adianta queremos buscar muita coisa, às vezes aquela pessoa crescer materialmente, então tem finanças, tem isso, tem aquilo, né? Tem fazenda, tem mansões, coisa, e depois, né, se torna tão pequeno no reino dos céus. E para um testemunho das grandezas terrenas e que se torna pequeno no mundo espiritual, tem uma mensagem de uma rainha de França, né? Uma rainha que ela era rainha aqui na Terra e ela esperava chegar rainha soberana no reino dos céus. E ela disse, depois ela teve a grandeza e a bondade de trazer para as páginas do Evangelho a que ela encontrou no mundo espiritual. E como ela passou pelas humilhações, porque ela esperava, ao desencarnar, ela ser recebida no mundo espiritual como rainha, como soberana. E ela diz: que desilusão, que decepção, porque eu vi acima de mim, mas muito acima, ela diz, homens que eu julgava ínfimos, porque não tinham sangue nobre nas veias. Então, homens que ela julgava desprezíveis, insignificantes, porque não tinha sangue nobre nas veias, ela viu no mundo espiritual muito acima dela, da posição em que ela se encontrava. Então vejamos, né, o que nos traz esta maravilhosa doutrina espírita para nós crescermos espiritualmente, buscar, né, crescer na moral, na bondade, no amor e na caridade. É isto. E o Espírito Emmanuel nos fala isto, e com muita propriedade, porque ele também, na época de Jesus, ele era o senador Públio Lentulus. E era um senador também muito carrasco, muito, né, durão.
E ele perdeu a grande oportunidade na época, porque ele tinha uma filha muito doente e a filha estava definhando na cama. E a esposa dele, que já tinha conhecido Jesus, já tinha assistido os sermões, as palavras do mestre, ela se encantou. E tinha uma serva dela também, que frequentava sempre as reuniões com Jesus. E então começaram as duas a insistir para que ele fosse ao encontro de Jesus, que ele pedisse a Jesus para que fosse na casa para curar a filha. E de tanta insistência, ele foi, um certo dia, mas ele foi já no escurecer, na calada da noite, se cuidando, indo pela sombra, para que o povo veja o que é o orgulho da pessoa, para que o povo não visse ele, um senador, ao encontro daquele peregrino que Jesus andava, muitas vezes a pé descalço, às vezes uma sandáliazinha rota, e andava assim, era bem humilde. E para que eles não pensassem o que ele um senador e ao encontro daquele peregrino. Então ele foi na sombra, na calada da noite. E sabia que Jesus ia passar por aquele caminho. Então ele estava sentado numa árvore que estava caída no chão, ele sentou e esperar que o mestre ia passar por ali. E vê o magnetismo, a energia de Jesus, que quando Jesus aproximou-se, pois aquele homem orgulhoso caiu de joelhos diante do mestre. E daí Jesus não esperou lhe falar, deu o sermão para ele. Disse, eu sei por que tu veio, Se tu veio aqui, porque a tua filha está doente lá na cama. Ela está lá ardendo em febre. E tu veio na calada da noite, por quê? Tu veio se escondendo, por quê? Desce desse teu orgulho. Te renova, aproveita a oportunidade. Te renova. E abandona o orgulho, a vaidade. E não tema. E ele ouviu todo o conselho de Jesus. Mas Jesus conhecia, Jesus penetrava o íntimo das pessoas. Ele sabia que ele não ia dar ouvido na conversa de Jesus. Jesus ainda disse para ele, olha, a tua filha vai ser curada. Mas não porque tu veio ao meu encontro. Porque a tua esposa e aquela serva bendita que tu tem dentro da tua casa estão lá orando e pedindo pela saúde dela, da guria. Então ela vai ser curada por elas, não por ti. E ele retornou daí para casa. Chegou lá e vê, depois daquele sermão, depois de ter encontrado com o mestre, quando ele chegou, estava em torno da cama, a esposa e a serva. E ele tocou a serva de lá. E ainda xingou a esposa, que não tinha que estar dando confiança para empregados, para as coisas assim, que não podia estar dando muita intimidade. Olha, vê como é que é. E daí a guria já tinha calmado a febre, já tratou de melhorar, no outro dia estava bem. E ele continuou na sua postura de senador, orgulhoso e vaidoso. O que aconteceu? Desencarnou, ficou 50 anos no espaço, retorna à reencarnação e daí como escravo, 50 anos depois. Escravo, foi o escravo Nestório. E daí ele sentiu na pele o que fazia para os outros. Daí ele desceu do pedestal do orgulho, porque era um escravo, e se tornou mais manso, mais pacífico. Depois desencarnou e teve várias encarnações, daí se melhorando sempre. Teve muitas como sacerdote, católico, e sempre fazendo bem, sempre trabalhando
para o bem. E assim ele foi se melhorando, né? Melhorando, foi crescendo espiritualmente, né? Era grande como homem, um senador, teve que se apequenar, se tornar escravo, para sentir o valor da humildade e da bondade. E daí então ele foi evoluindo espiritualmente, foi crescendo espiritualmente. E por isso se tornou um grande mentor de Chico Xavier. E quantas mensagens, quantos livros maravilhosos, instrutivos, ele passou para nós sobre as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Então, ele tem realmente a moral para nos transmitir essas leituras e nos aconselhar: crescei, mas crescei espiritualmente. Crescei, né, nos valores espirituais, porque o valor material, ele fica. É muito importante, lógico, a pessoa ter para ajudar, né? Porque se não fosse assim, não teria indústria, né? Não teria os bens que a gente precisa aqui na Terra. Então é importante as pessoas também que crescem materialmente, né? Por exemplo, colocando indústria, colocando fábricas para as pessoas trabalhar, lavouras para plantar, colher, para chegar o pão de cada dia nas nossas mesas. Tudo isso é muito importante. Agora, não é porque a pessoa tenha posse que ele tem que subir no orgulho, está sempre no pedestal da vaidade, né? Achando que é tal. Porque ele cai mais cedo ou mais tarde. Então é importante ter, mas nunca esquecer do ser, né? Porque o ter fica, o ser continua. Então, o que eu tenho hoje, ele fica, né? O que eu possuí de material, ele fica. Agora, o que eu sou, esse vai comigo. Se eu sou orgulhoso, vaidoso, ignorante, maldoso, isso tudo vai me acompanhar. E aonde que eu vou? Para as trevas. Como disse Jesus, as trevas exteriores, onde que há choros e rangeiros de dente. E se eu for bom, caridoso, né, benevolente, humilde, simples, prudente em todos os sentidos, isso vai me acompanhar, o meu ser. E eu vou então para onde? Lugares bons, colônias espirituais, que circulam em torno do nosso planeta, e ali a gente pode se sentir bem, sentir melhor, se preparar para outras encarnações, e aí sucessivamente, né? Para ir crescendo sempre mais e mais, mas crescendo na espiritualidade, porque nós todos, Deus nos criou simples, ignorantes, pequenos, para crescermos espiritualmente, para um dia chegarmos à angelitude, né? Se nós falássemos isso publicamente, assim, para as pessoas mais atrasadas, mais ignorantes, eles vão dizer: esse cara é louco. Desde quando que nós vamos se tornar anjos um dia? Mas vamos. Os anjos que nós temos hoje, protetores espirituais, mentores, a legião de anjos, por exemplo, que Maria de Nazaré tem sob o seu comando para ajudar os suicidas e tantos outros, né? Tudo fizeram a sua evolução. Eles não nasceram anjos, eles não foram criados anjos. Trabalharam e foram crescendo espiritualmente, chegaram à angelitude. E é o caminho que um dia nós todos vamos chegar. Todos vamos passar, né, para a angelitude. E isto, né, decorrer de quando? Muito tempo, muitos milênios. O tempo para nós, né, é nosso calendário, coisa assim. Agora, o tempo para Deus não existe,
a hora, o dia, a noite, né, o mês, o ano, não. É eternidade. Então Deus aguarda, sem pressa. Né? Então a gente cai, levanta e vai, mas vamos aprendendo e vamos crescendo. E um dia chegaremos lá. Né? Essa é a meta e esse é o propósito da vida. Se estamos encarnados num planeta ainda de expiações e provas, porque somos atrasados, ainda não crescemos o suficiente espiritualmente para estar num planeta melhor. Então estamos aqui, mas tudo se transforma, tudo cresce, tudo se eleva. E um dia nós vamos estar, com a graça de Deus, num planeta bem mais elevado e como espíritos também mais elevados. E assim vamos indo até atingir a angelitude. Esse é o propósito da vida e é o propósito de Deus na sua criação. Certo? Então, queremos agradecer a atenção de todos e vamos pedir aos médiuns que se coloquem à disposição para a transmissão do passe, que o passe é coletivo, né? E os irmãos, então, agora vão mentalizar. Cada um vai mentalizar aquilo que gostaria de receber agora. Se é uma energia curadora, uma energia pacificadora, uma energia que transmita alegria, muita paz, tranquilidade, harmonia, mentalize agora. E mentalize um ser espiritual diante de cada um, aureolados de luz, com as mãos espalmadas sobre a vossa cabeça, transmitindo as energias que desejarem receber nesse momento. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e toda a bondade, vós que tudo presidis e que vos acheis em todo este universo, que o vosso santo nome, Pai, tenha em cada alma um santuário de amor e de adoração. Vinde a nós, Pai e Senhor, e que a vossa santa bondade domine as nossas almas, encaminhando-as para vós. Dai o Senhor o pão espiritual, o alimento de nossas almas famintas de luz, para que, relevando as faltas dos nossos irmãos, fracos como nós possamos alcançar da vossa misericórdia a graça, o perdão para as nossas culpas. Dai, o amoroso Pai, a pureza de coração, o amor e a caridade. E não deixeis que os espíritos das trevas nos induzam a cometer o mal, a infringir as vossas santas leis e a vossa suprema vontade. Mas envolve, Senhor, a todos na vossa luz, no vosso amor, porque vosso é o poder, é a glória, a bondade, a justiça e o amor para a eternidade. E que assim seja.